Meu amigo vascaíno, acabou. Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. A gente vai comentar esse jogo sem fazer romantismo, porque não interessa se o Vasco jogou bem, se o Vasco jogou mal. O que interessa é que o Vasco ficou numa condição muito ruim na tabela de classificação. E preocupa. O sexto jogo do Vasco da Gama consecutivo sem vitória. Bom, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para que você venha se inscrever. Principalmente você que esteja descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vive. Você que não quer romantizar, você que quer cobrar, você que anseia por um Vasco melhor. Nos ajude a ter voz ativa contra essa diretoria. Meus amigos, o Vasco jogou contra o Palmeiras. Vamos ser honestos aqui. Por tudo que aconteceu essa semana, o resultado de 1-0 para o Palmeiras, aí, era tragédia anunciada. O Vasco jogou melhor? Cara, eu acho que a gente tem que analisar a outra equipe também. O Abel Ferreira, ele vem de uma série de jogos aí fora de casa. Ele jogou, foi a Bolívia para jogar contra o Bolívar. Depois fez um jogo contra o Bahia. O Palmeiras perdeu dentro de casa. E depois o Palmeiras foi a Fortaleza jogar contra o Ceará na Copa do Brasil. Sem poupar ninguém. O elenco que ele tem, ele não poupou ninguém. Amigo, o Palmeiras hoje entrou muito cansado. Uma partida ridícula do Palmeiras. Foi a pior partida do Palmeiras no ano, tá? E, assim, 1-0 é até aceitável. A gente jogou contra a melhor equipe do futebol brasileiro na atualidade, mas a gente não vai ficar romantizando aqui. Em termos de classificação, é muito ruim para o Vasco da Gama esse resultado. O que vai ficar marcado não é se o Vasco jogou bem, se o Vasco da Gama jogou mal. O que vai ficar marcado é o seguinte: é a derrota do Vasco da Gama e a ausência dos 3 pontos aí na tabela de classificação. Colocando aqui para vocês, olha como é que ficou a situação do Vasco. O Vasco cai 2 posições, tá? O Vasco cai 2 posições. O Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento. 1 ponto. A primeira equipe fora da zona do rebaixamento é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro amanhã que vai jogar contra o Juventude. O Juventude está atrás do Vasco da Gama e o Atlético também. Amanhã um joga contra o outro. O Vasco vai perder mais uma posição e o Vasco vai acabar essa rodada na 14ª colocação. Então, gente, a situação do Vasco é muito grave, é muito séria, tá? Se, por exemplo, o Atlético Mineiro vencer amanhã, ele vai para 9 pontos aí, pessoal. E o Vasco vai ter a mesma pontuação do Fortaleza, 7 pontos, que vai entrar na zona do rebaixamento. Então, assim, tem muita gente aí que está romantizando, falando que o Vasco jogou bem. Era melhor o Vasco jogar mal e ter vencido. Mais uma situação. São 6 jogos do Vasco da Gama sem vitória. Tá? A última vitória do Vasco da Gama daqui a pouco vai para 1 mês. E isso preocupa. Foi contra a equipe do Sport. Jogo que foi 3-1 aqui em São Januário. Depois disso, perdemos para o Ceará 2-1. Perdemos para o
empatamos com o Flamengo 0-0, empatamos com o Lanús 0-0, perdemos para o Cruzeiro por 1-0, empatamos com o Operário 1-1. Vocês estão vendo aí que o Vasco ficou 3 jogos sem fazer gol. E hoje o seu Felipe poupa o Vegetes. Por quê? Cara, não tem como você poupar o Vegetes desse time do Vasco da Gama, cara. Desculpa. Você perde a referência. O time do Vasco hoje melhorou um pouco. Por quê? Preencheu o meio-campo, Felipe Coutinho, que é -1, saiu. Agora, o time do Vasco sente muita falta aí do Vegetes. Certo? Felipe Coutinho é banco desse time do Vasco da Gama aí. Hoje o time do Vasco teve mais mobilidade, né? E fica uma reflexão aqui. Se de repente esse jogo fosse no estádio São Januário, não é vitimismo, mas assim, hoje mais do que nunca, essa gestão nefasta que está aí no Vasco contribuiu para que o Vasco perdesse. Jogo em campo neutro, o Vasco até equilibrou diante do cansaço do Palmeiras, mas é aquela situação, né, cara? Na hora que tem que substituir, você vê os reforços que essa diretoria trouxe. Hoje o Vegetes fez falta. Teve uma bola que o Lloyd, o artista, 3 milhões de euros, ele pegou sozinho na entrada da área, certo? Foi matar a bola na coxa, matou errado. Sozinho. Se fosse o Vegetes ali, possibilidade de gol muito maior. Então, assim, cara, não dá para entender esse tipo de critério. Que você tira um jogador como o Vegetes, que você busca uma renovação de contrato, Felipe Coutinho, que não vale a pena mais. E, cara, o Vasco nessa situação. O gol do Palmeiras saiu desse toquezinho curto. Isso é um aviso aí, porque vai contratar o Fernando Diniz, a gente está vendo que vai dar merda, porque o Fernando Diniz joga desse jeito. E a gente viu quando o Palmeiras antecipou a marcação ali, o Richard Rios, belíssimo jogador, fez pressão alta ali em cima do Hugo Moura. O Hugo Moura não tem essa saída de bola, gente. E eles vão trazer o Fernando Diniz, para o Fernando Diniz poder implementar esse sistema de jogo aqui no Vasco da Gama. E aí, meu irmão, a gente vai ficar 2 meses com esse time do Vasco. 2 meses. Tá ruim? Tá ruim. Então, meus parabéns, o Pedro Paulo. Levou o jogo para Brasília. Parabéns aí, Felipe, ter poupado o Vegetes. Certo? Parabéns para quem passa pano, que acha que o Vasco jogou muito, mas o Vasco pode ficar na 14ª colocação. E sorria, você está sendo enganado. Amigo, amiga, falaram que esse time aí estava entre os 8 melhores do Brasil. Vai dar merda essa chegada do Diniz aí. Vai dar merda. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.